Boa tarde, pessoal. Todos nos ouvem certinho? Legal. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. É uma honra para nós aqui da Young Solution estar dividindo esse palco hoje com a JBS. Como o pessoal já antecipou, né, meu nome é Renan Salinas, eu sou CEO e fundador da Young Solutions, uma empresa de robotização de processos que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, um pouco mais. Aqui comigo está o Gustavo Bortotti, o nosso head de relacionamento e vendas na Young Solutions, Rodrigo Estelin, que é especialista de rastreabilidade e certificação na JBS, e a Thalita Pugliese, que é coordenadora de garantia de origem. É uma pauta para a gente muito especial estar falando aqui hoje nesse evento, né? Porque estava até brincando com o Gustavo, né? Que a gente estava falando sobre a quantidade de máquinas físicas, né? Que possuem aqui nesse tipo de evento, e aqui a gente vai falar sobre software, né? E até pegando um pouco do que a gente estava conversando um pouquinho ali, né, Estelin? Ele já está nesse mercado há 25 anos, o tanto de coisa que ele viu passar durante esses movimentos que foram feitos durante o mercado, né? Então, para a gente é um motivo de muita alegria estar conseguindo contribuir para esse mercado que é tão vasto e tão significativo aqui no nosso país, com relação à inteligência artificial, automação de processos e um pouco sobre isso. Então, comentando um pouquinho sobre a Yank é uma empresa de automação de processos ou de robotização de processos, tá? Começou comigo lá atrás, em 2012, onde eu era gerente de tecnologia no escritório de advocacia, não tem nada a ver com frigorífico. A gente tinha um desafio de automatizar um processo que 70% do tempo dos advogados não era advogando, era fazendo processos repetitivos, processos morosos. E aí a gente implantou um software de automação para praticamente replicar de forma automatizada, né, como se fosse uma pessoa mesmo clicando, movendo o mouse, capturando e inserindo informações. E de lá para cá teve todo esse boom, né, de inteligência artificial, de automação, e a gente começou a pulverizar para alguns outros mercados, né? Porque dentro da Yank nós temos o Yank Studio, que é a plataforma onde é desenvolvida as nossas automações, e até que a gente chegou nesse mercado que a gente tem navegado aí principalmente junto com o pessoal da JBS, que é a parte de automação de processos para frigorífico. Não sei se vocês conhecem a JBS, né? Quer comentar um pouquinho isso, Thalin? Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Estelin, trabalho há 22 anos em JBS e, né, como todos acredito que já conhecem, nós somos uma maior empresa de proteína animal do mundo e uma das maiores indústrias globais da indústria de alimentos do mundo. De ter vocês aqui é muito, muito importante para nós, então, de novo, muito obrigado, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, desde lá atrás, né, a gente estava comentando ali que vocês preenchiam manualmente, né, caneta BIC, que sai pedido e tal. Como que você enxerga esse processo, né? Toda essa evolução que teve nesses mais de 20 anos aí, e como que vocês estão vivenciando no dia a dia, não só com as soluções da Yank, mas essa questão de inteligência artificial, como que vocês, como usuário, lá na ponta final, enxergam isso e essa mudança que teve como um todo? Voltando um pouco ao passado, né, para quem às vezes não conheceu, né, um passado bem distante aí, 20 anos, 25 anos atrás, tudo era feito de forma muito manual, né? Todos os processos eram manuais, então você registrava tudo dentro em planilhas, em papéis, e a evolução que isso foi tendo ao longo do tempo, né? E chegando hoje, com algo que pode te ajudar para você ter rendimentos melhores, redução de erros, otimização de tempo de mão de obra das pessoas, para você colocar as pessoas para fazerem processos mais analíticos, pessoas para você aproveitar muito melhor para fazer outros processos que às vezes algum software não faça, né? Aquele detalhamento, né? Aquele refine que às vezes o ser humano às vezes tem. E com esse treinamento, a inteligência artificial tem a capacidade de ser treinada, então você tem a capacidade de absorver muito mais coisas quando a gente utiliza as ferramentas em prol daquilo que a gente quer realmente buscar em performance, né, da área. Então a gente vê isso com bons olhos, ela nos ajuda bastante. E não é só isso, né, mas a inteligência, ela traz a questão de flexibilidade. Você pode conectar com vários sistemas diferentes e a partir do momento que você tem um sistema inteligente, você pode utilizar aquilo para outros tipos de processos que você às vezes não fazia, como uma conferência tipo OCR que a gente tem,
Enfim, ela veio para nos auxiliar, né? E a gente tem que saber utilizá-la para realmente você extrair os bons resultados do que ela pode proporcionar. Isso a gente tem, quando a gente vai para o processo em si, né? A gente tem não só a economia do tempo, mas a economia em você não ter erros, né? Você minimizar ou reduzir ou eliminar de vez os erros que você tem, principalmente no preenchimento dos documentos, né? Então, isso é o que nos traz, como a Thalita citou, um container. Vamos ir para um exemplo. Um container que não internaliza no seu destino ou que fica por muito tempo lá guardando um documento, ele gera custos, e custos muito altos, né? Porque ele vai pagar a diária daquela caixa que você não utilizou. Então ele está lá esperando, o cliente vai estar insatisfeito. Então, não é só o custo do valor do tempo da pessoa para fazer aquilo. Não é só isso que está atrelado. Estamos falando em algo que excede isso aí. Né? Ele vai lá para a ponta, lá para outra parte, satisfação do cliente com a mercadoria no seu tempo devido, porque ele não pode retirar, o pagamento de diárias, né? E onerando a empresa, pagando preços altos por um problema tão pequeno que aconteceu lá atrás. Né? Então, isso que é talvez a maior economia que a gente tem aí. Acho que um dos desafios que a gente tem, e vocês acho que fazem isso muito bem lá, porque a aderência da automação, o movimento interno que vocês fizeram, que é uma coisa que normalmente a gente de fora não consegue fazer, né, que é a conscientização dos usuários em aderir às plataformas, aderir às tecnologias, é um dos desafios que a gente tem como fornecedor, e eu acho que vocês fizeram muito bem isso lá. Aí eu queria que vocês tentassem comentar um pouquinho de como que vocês conseguiram fazer isso tão bem, de divulgar. Foi só uma reunião no Teams lá que vocês botaram todo mundo? Exatamente, os desafios, né, realmente você convencer as pessoas de que a ferramenta ela é segura, ela é estável, né, ela te entrega resultados bons. Então, como a Thalita disse, a gente realmente segurou um tempo para poder soltar a ferramenta quando ela tinha estabilidade, quando ela realmente trazia segurança para os usuários. Porque os usuários são o termômetro, então eles realmente entram de cabeça a partir do momento que eles identificam que aquilo é seguro. É como qualquer coisa, né? Você vai consumir um alimento, se você tem desconfiança daquele fornecedor ou tipo de alimento, você acaba não consumindo. Então a segurança em qualquer coisa, incluindo uma automação, ela tem que existir. Se ela existe, automaticamente as pessoas começam a utilizá-lo de forma intensiva e ficam até entristecidas quando a gente tem algum tipo de problema. Né? É isso que acontece. E os outros desafios é você também, um dos vários, procedimento. Né? Não existe milagre, existe algo bem feito. Os resultados vêm a partir de um procedimento bem plantado. Se você tem um procedimento bem plantado, a sua automação ela é consequência, faz muito bem aquilo, se você tem um procedimento ali atrás, bem estruturado. Então, e o procedimento estabiliza, na verdade, corrigir alguns defeitos, digamos assim, no procedimento, é um desafio que você tem para que realmente você tenha uma automação e algumas ferramentas funcionando de forma efetiva, segura, enfim. Esse é um dos desafios. E falando um pouco das oportunidades, né, que a gente tem, quando a gente começa esse passo que a gente deu de iniciar a automação, na verdade é só o início de tudo, né? Então, os próximos passos que são as nossas oportunidades talvez até maiores aí, né, para a gente poder ir para consulta, verificações, né, via OCR, enfim, outros flexibilidade, integração com outros tipos de processo, com outros softwares, enfim, isso é a flexibilidade que hoje a ferramenta proporciona para a gente ir muito além do que onde a gente está hoje, né? Então, a gente já vislumbra lá adiante, quando você consegue implantar de forma bem sucedida, o início começa bem, né? Então você tem as suas oportunidades, você começa a vislumbrar coisas ali que realmente você pode angariar e saber que você vai ter a oportunidade de ter um ganho, seja ele qual for, financeiro, pessoal, enfim, ali dentro para você transformar isso também, né? Esse é um dos pontos que a gente pensa aí futuramente.
Essa customização é muito importante, né? Uma coisa que a gente sempre acreditou é de não ter solução engessada para o cliente. É claro que isso tem um ônus para a gente dentro de casa, né? Porque quando você precisa customizar, você precisa de pessoas, né? Então a gente tem esse desafio internamente e a gente também faz uso de inteligência artificial dentro de casa, né? Para tentar automatizar esse processo para a gente flexibilizar para o cliente sem ter um ônus muito grande dentro de casa. E acho que a gente consegue fazer isso já há algum tempo. E a gente está mencionando aqui também como um case de sucesso, né? Que explica para a gente, né, Thalita e Estelin, como que é esse processo da emissão de certificação sanitária? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui hoje devem conhecer. Eu confesso que no comecinho lá do projeto eu penei um pouco, né, para entender o que era SIG-CIF, o que era DCPOA, e como que de fato a automação ela age hoje. Acho que no próximo vídeo a gente vai mostrar um pouquinho dela executando, mas explica de forma bem sucinta para nós assim, o que é esse processo de certificação sanitária que é feito hoje. Então, a gente, para todos os produtos, né, os produtos que a gente exporta ou que a gente transfere e que requer determinadas habilitações para alguns tipos de mercado, a gente tem que fazer, para todos eles, a gente tem que solicitar uma DCPOA, que é um documento de conformidade de produto de origem animal. Então a gente solicita isso normalmente para o nosso órgão de fiscalização, que é o Serviço de Inspeção Federal, conhecido como CIF. Então a gente solicita para ele, eu tenho X produtos, eu vou informar todos os dados daqueles produtos que eu pretendo exportar ou transferir para uma indústria que transforma. Eu vou informar tudo para ele, o que eu pretendo fazer, para onde eu vou, quais são as habilitações, então, e ele emite essa DCPOA. Isso é um preenchimento muito moroso dentro de um sistema que também é moroso, né? Então a gente demora muito para poder imputar todas essas informações ali dentro. Além disso, quando é uma parte da certificação, que a outra parte é o SIG-CIF, que é o Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal, nós temos que também, quando tem uma certificação internacional ou nacional que requer algum tipo de habilitação específica, a gente tem que preencher também esses dados lá para solicitar para ele, eu estou requerendo que esses produtos sejam certificados para XY mercado, e ele vai verificar se diante de todas as informações que ele tem de respaldo da nossa produção, ele pode certificar que aquele produto está apto ou não para ser certificado diante de todas as informações ali imputadas dentro desse sistema. Em suma, é isso que é o sistema de certificação. Muito didático. E aí, o que nós fizemos, né, nesse case de sucesso? Nós pegamos o Young Studio, que é a nossa plataforma de automação, e replicamos esse processo. Então, o que vocês estão vendo agora é um robô executando, né, parece uma pessoa conectada via TeamViewer. E nós replicamos esse processo. Então, a gente olhou lá, sentamos junto com o usuário, entendemos o que as pessoas faziam e replicamos dentro da nossa plataforma, aplicando o Young Studio utilizando a nossa inteligência artificial. E uma das vantagens, né, além de preencher vários campos ao mesmo tempo, né, de forma paralela, como vocês estão vendo, é a escalabilidade. Né? Então, essa mesma tela que vocês estão vendo, a gente consegue abrir 20 delas, 40 delas ao mesmo tempo, fazendo exatamente a mesma coisa em várias máquinas diferentes. Então, a escala é muito grande. Só pegando o gancho, né, que o que a gente estava falando aqui, né, da emissão de DCPOA e tudo, a velocidade que ele proporciona também aqui no usuário. Né? Então, esse tempo, a gente desenvolveu dentro da nossa casa, e o ponto mais importante, eu volto um pouquinho, é você mapear o que você precisa fazer, um mapeamento bem feito para a sua ferramenta ficar bem estruturada. Se você faz um mapeamento ruim, se você não coloca algumas situações, realmente você não tem sucesso naquilo que você pretende, que é a automação. Diante disso, dessa velocidade, né, então a gente tem a velocidade de input de dados, como a gente desenvolveu dentro da JBS, a ferramenta ela ficou, o usuário coloca, ele chama a informação lá e deixa o robô preenchendo. Quantas ele quiser chamar, no tempo que ele quiser chamar, o robô vai preenchendo. E ele vai fazer outras atividades, ele não precisa ficar preso àquilo. Porque, na verdade, o robô não roda no computador dele. O robô roda numa outra parte, num outro servidor, totalmente fora. Então, ele tem a possibilidade, ele não onera o tempo da máquina dele, ele não onera a máquina que ele está usando, e ele pode fazer outras atividades totalmente separadas dali, e ele vai lá e só tem o resultado daquilo.
né? E aí depois ele vai lá e só confere se as informações estão ali inseridas corretamente. Exatamente. O preenchimento, ele é o preenchimento, é aquilo ali. E isso outras ferramentas às vezes até faz, né? O que a gente tem aqui é o que a gente pode fazer a mais, né? Mais do que isso que está mostrando ali. E o preenchimento, ele é feito, poderia ser feito por uma pessoa, poderia ser feito com outra tecnologia, só o preenchimento, sim. Mas o que a gente tem por trás disso, as conferências, realmente as validações, as interpretações, os resultados dos insucessos quando a gente tem, porque ele já mostra para o usuário que você não conseguiu fazer determinada ação, então você tem que voltar lá para poder corrigir essa ação, porque você não fez isso, por isso que deu insucesso. Então, o gerenciamento dos dados, né? Saber quais usuários estão fazendo, e aí você consegue fazer o gerenciamento da sua cadeia, das suas pessoas, qual usuário está errando mais, porque você sabe qual é o usuário que imputa a informação, né? Você sabe, você tem um monte de dados, e aí você consegue gerenciar aquilo. Em quanto tempo isso está sendo executado, quanto de processo cada usuário está imputando dentro da ferramenta. Enfim, ali você extrai, na verdade você não só imputa, você tem um output de dados ali e você realmente consegue trabalhar e aí fazer seus indicadores, enfim, né? Por isso que nós não estamos falando só e exclusivamente do preenchimento, nós estamos falando exatamente de uma ferramenta que nos traz outras alternativas que vai além desse preenchimento. E esse tracking é muito importante, né? A gente conversa muito com os clientes com relação a isso. E teve até um caso, né, de um cliente que falou pra gente: eu acho que eu vou desistir da automação porque dá muito problema. E a gente foi olhar o processo e, na verdade, a automação não era o problema. Ela estava evidenciando o problema. E aí, olhando para os dados que o robô gerava, de forma mais analítica, junto com o cliente, a gente faz esse trabalho a quatro mãos também, a gente conseguiu identificar que, na verdade, ele estava evidenciando que era um gap no início do processo, que eles tinham que alterar junto com o fornecedor deles, e daí toda a cadeia iria desenrolar de uma forma mais fluida, né? E como que a inteligência artificial e a automação vai mudar o futuro da indústria de proteína animal? Acho que a gente falou, para mim está ficando alguns buzzwords aqui do que a gente falou, né? Então, que a JBS é uma empresa que se preocupa extremamente com qualidade, a gente vê isso no nosso prato, literalmente, né? E acho que qualidade, dados, pessoas, tecnologia são algumas das palavras que ficam não só para essa oportunidade, mas também como daqui para frente, que é muito forte para mim, assim, e eu queria ouvir de vocês também. Se é mais ou menos nessa linha que vocês acham que vão ser os next steps. Aproveitando, tem coisas que literalmente a inteligência artificial vê que o ser humano não vê, né? Então, essa questão da tipificação, câmeras bem posicionadas para detectar tipo de acabamento de gordura, enfim, outras questões, mas também algum tipo de patologias ou problemas nas carcaças, abscessos. Hoje a gente tem tudo isso, né? Então, assim, estamos falando de um mundo muito amplo de inteligência artificial que a gente já tem em alguns casos e que a gente realmente é um caminho sem volta, né, na verdade. Então, é o que a gente está trabalhando, investindo e acredita que isso realmente faça diferença para quem quer rentabilizar melhor o seu negócio, enfim, seja ele qual for. Eu queria, de verdade, assim, antes de abrir para a pergunta, agradecer vocês por ter aceito o convite. Eu falo que a Yankee tem mais de 90 clientes hoje. Se a gente pudesse dar um Ctrl+C, Ctrl+V em vocês, é o perfil de cliente que a gente gosta de trabalhar, porque a gente não tem a visão de ser fornecedor, né? A gente participa do dia a dia. Você imagina o tamanho da responsabilidade que a gente tem, né? Com tanto de informações que eles falaram, o quanto que a gente cocria com eles no dia a dia, né? Então, uma frase que a gente sempre fala nas reuniões é que no fim do dia a gente é uma equipe só. Se cair, vai cair todo mundo, e se der certo, vai dar certo para todo mundo. Então, esse momento da gente estar aqui junto, batendo esse papo, eu acho que é uma contextualização de tudo que a gente vive aí nessa jornada de parceria muito forte. E por isso que eu queria agradecer realmente. Eu sei que o tempo de vocês também é muito, muito apertado, muito corrido no dia a dia, e eu queria agradecer de verdade antes de liberar para as perguntas aí. A gente agradece em nome da JBS a parceria, principalmente o convite, né, e a confiança
para a gente estar aqui falando até do produto de vocês, né? Eu acho que isso é uma troca muito importante que a gente tem que ter. É uma parceria que tenho certeza que vai dar muitos bons frutos ainda, além dos que já deram, né? Então, eu acho que é uma questão de confiança essa parceria que a gente está desenvolvendo ao longo desse tempo.